Hola a todos. Para los que no me conocen, yo soy la profesora Magna Montero. Soy la coordinadora del laboratorio y del grupo de biomateriales. Primeramente, me gustaría agradecer por la invitación e por la oportunidade de poder apresentar a ustedes um pouco de lo que hacemos no laboratório de biomateriales. Les apresentar especificamente nosso objeto de estudo, principalmente de meu grupo da área de cerâmica. Mais adelante vou apresentar para vocês os diferentes grupos que temos, grupos de trabalho, ok? Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre a hidroxiapatita, que é utilizada, que pode ser utilizada tanto em aplicações médico-hospitalares como em aplicações meioambientais. Então, antes de todo, me gostaria exponer um pouco para vocês que é o que vem a ser um biomaterial no qual está classificada a hidroxiapatita, né? Então, biomaterial é todo material metálico, composto, cerâmico, polimérico, que pode ser insertado no corpo humano sem causar nenhum dano ao mesmo, seja uma inflamação local ou sistêmica. E também, sobretudo, que este dispositivo fabricado por este biomaterial tem que cumprir com a função por a qual foi concebido. Uma das características principais que diferencia um biomaterial de los demais materiais é a biocompatibilidade, ok? Que é o grado de aceitabilidade do corpo. Como surgiram os biomateriais? Os biomateriais surgiram a partir da necessidade de se ter uma qualidade de vida melhor. O ser humano, até mesmo já vemos a utilização de biomateriais em animais, como mascotas e tudo, como forma de paliar ou dar uma vida melhor ou alargar a longevidade da pessoa. Os biomateriais têm uma aplicação ampla no corpo. Hoje em dia, praticamente, todas as partes do corpo podem ser substituídas por dispositivos criados a partir de biomateriais, ok? Como vocês podem ver nesta imagem, né? Partes da rodilha, fijações ósseas, próteses femorales, implantes cardiovasculares, uma infinidade de dispositivos que podem ser construídos a partir de biomateriais. E nosso objeto de estudo, que é a hidroxiapatita, que é o que vem a ser a hidroxiapatita. Primeiramente, a hidroxiapatita é uma cerâmica que está composta basicamente de cálcio e fósforo, ou se é um fosfato de cálcio, de acordo com a seu arreglo cristalino, está constituída de várias fases, né? Essa hidroxiapatita, ela constitui o principal componente dos ossos e dentes, que é a fase mineral do organismo de los vertebrados. Então, se representa a maior porção da composição elemental do corpo. Falando de forma toscamente, podemos dizer que o corpo está composto de 3 componentes principais, onde estão incluídos o água, o colágeno e a hidroxiapatita, que, como eu disse para vocês, é a fase mineral destas porções. A hidroxiapatita, ela tem uma composição de cálcio, grupo fosfato e hidroxila. Aqui nós temos um diagrama onde mostra as partes que constituem os principais componentes do corpo, adaptado do livro de Aoki, de 1994, onde temos o água, o cartílago também e a hidroxiapatita, ok? Aqui temos uma estrutura do osso esponjoso, podemos ver as macroporosidades, e é através dessas macroporosidades por onde circula o fluido corpóreo, ok? Que leva os nutrientes até as células. Os dados cristalográficos da hidroxiapatita é o que se apresenta, como está constituído basicamente de cálcio e fósforo.
incluindo um grupo hidroxila, nós outros dizemos que a hidroxiapatita estequiométrica possui uma relação cálcio e fósforo de 1,67. Essa relação cálcio e fósforo varia de acordo, por exemplo, se é sintética, varia de acordo com o processo de sintetização e as relações que se utiliza para sintetizar esse composto. Essa relação também pode cambiar, se a hidroxiapatita é natural, pode cambiar de diferentes tipos de animais. Por exemplo, o osso bovino tem uma relação cálcio-fósforo específica, a espina de pescado tem uma relação cálcio-fósforo específico, então essa relação varia de animal para animal. Okay? Temos que essa hidroxiapatita pertence a uma família de apatitas, né? Nós outros chamamos apatita por sua estrutura e sua formulação, sua fórmula química general, ok? E uma das principais características desse material é sua capacidade de intercambiar ionicamente. Como podemos ver aqui na fórmula general das apatitas, elas são M10, zeta, O4, 6, X2. Essas letras, a letra M, zeta e X, podem ser substituídas por estes elementos, por exemplo, na posição M10, podemos ter esses diferentes tipos de elemento químico, como cálcio, bário, cádmio, plomo, sódio, potássio, ok? E nela posição zeta, temos mais comumente o fósforo e o grupo fosfato. Mais adelante eu vou explicar que o grupo fosfato, como vocês podem ver aqui, eles podem assumir tanto a posição de zeta como a posição de X. E isso determina estruturas cristalinas diferentes e caracterizações e propriedades diferentes também, ok? Então, as variedades as mais comuns são a fluoapatita, a cloroapatita, a hidroxiapatita, que é o nosso objeto de estudo, a deilita, a podolita e a francolita. Isso essas variações de acordo com o elemento químico que substitui estas posições, ok? Por exemplo, se o plomo ocupa a posição do cálcio, nós outros teremos uma plomoapatita. Também seguindo com a parte de identificação cristalográfica da hidroxiapatita, vocês estão vendo o posicionamento aqui desses átomos, e aqui vemos sua célula da unidade, né, onde lá identificamos como uma célula cristalina hexagonal, ok? Temos aqui a posição dos átomos, vocês podem ver que aqui pode ser tanto um carbono como a hidroxila, que foi o que nós outros vimos aqui, que o carbonato substitui tanto a posição zeta como a posição X. Então, no caso de que o carbono, né, em la estrutura cristalina, ocupe a posição da hidroxila, nós outros vamos a ter uma hidroxiapatita carbonatada tipo A, porque o carbono está substituindo a hidroxila, ou seja, o sítio que teria que ser de uma hidroxila está sendo substituído por um grupo carbonato. Assim, temos também, como vimos aqui mais uma vez, que o grupo carbonato também pode se posicionar na posição de zeta. Quando esse se posiciona em zeta, nós outros temos uma hidroxiapatita tipo B, ok? Que também são outras propriedades que são atribuídas a este material de acordo com o posicionamento desses átomos. Algo muito interessante com relação ao posicionamento dos átomos e a importância que estes têm para o material é o conhecido carbono de ustedes, de todos nós outros, que conhecemos muito bem, que o carbono, a estrutura carbônica, de acordo com o posicionamento e sua distribuição atômica no espaço, temos materiais com propriedades completamente diferentes, e esses materiais vocês podem comparar, que seria o carbono, ou desculpa, o grafito,
né? Esses que utilizamos para escrever, e o diamante, que são estruturas que estão formadas completamente solo de carbono, pero que sua distribuição atômica no espaço provê materiais diferentes com propriedades mecânicas, químicas completamente diferentes um do outro, né? Isso é o que nós outros temos que ter em mente da importância do posicionamento atômico dos átomos na estrutura cristalina do material. Okay? Então, temos aqui a informação do cristal de hidroxiapatita, seu peso molecular, seu sistema cristalino ao qual pertence, seu grupo espacial e seus parâmetros de rede. Que seriam os parâmetros de rede? Seriam aquelas medidas que vocês sempre estudam A, B e C, ok? A, B e C, alfa, beta e gama. Estes são os parâmetros de rede, ok? Que são o tamanho das aristas e os ângulos de inclinação dessas aristas. O número de unidade química e sua densidade. Okay? Eu havia falado para vocês que a hidroxiapatita ela pode ser tanto natural como sintética. Okay? A sintética é quando utilizamos de precursores puros, né? Que são os reativos químicos, e de forma natural seriam os precursores encontrados na natureza, principalmente a partir de caparações ou cascarones de crustáceos. A cáscara de huevo também é um precursor natural de cálcio para a produção de hidroxiapatita natural. Temos a espina de pescado e o osso bovino. Né? O osso bovino é a hidroxiapatita natural pela qual nós outros trabalhamos. E como isso seria utilizado, aplicado à parte de saúde? Nós outros sabemos que o plomo, né? Vamos falar um pouco mais sobre o plomo, porque o plomo são os ensaios que também realizamos aí em laboratório. Né? Então, já é sabido de conhecimento general que o plomo é material cumulativo no corpo. Então, à medida que a pessoa vai consumindo, vai consumindo alimentos ou respirando aire que contém plomo, esse plomo se queda acumulado nos huesos do ser humano, ok? Então, a partir desse conhecimento, se verificou que você poderia utilizar a hidroxiapatita para remover o plomo no sistema de filtração. Pero onde temos plomo? Nós outros, as fontes de plomo seriam o uso de inseticidas, desinfectantes e medicamentos, como arsênico, cobre, plomo, mercúrio, né? Através do próprio processamento das menas, das fontes, e o processo de produção do próprio plomo, também é um contaminante tanto de águas, suelos e aire, né? E também durante seu armazenamento pós-processo de fabricação. Também se contamina devido também ao contato com ar e meios corrosivos. E que é o que passa com o plomo uma vez inserido no corpo humano, né? Então, esse plomo, como eu mostrei para vocês aqui, vamos volver aqui. Aqui está o plomo. Podemos ver que o plomo substitui a posição M, que é do cálcio. Então, quando uma pessoa assimila plomo, esse plomo que é ingerido ou que é insertado no corpo, tende a substituir o cálcio na estrutura cristalina. Né? Temos cálcio na posição 1 e temos cálcio na posição 2. Okay? Então, esse plomo tende a substituir o átomo de cálcio na estrutura cristalina do osso, que é uma alteração do cristal, que causa uma alteração do cristal da hidroxiapatita, que é o osso. Né? Também com isso, genera uma competência entre o plomo que está sendo insertado no corpo e o cálcio. Né?
E isso há uma competência entre os sítios, e quando esse plomo entra na estrutura cristalina da hidroxiapatita, da fase mineral do hueso, é que começa a causar danos na saúde humana. Okay? Também podemos ver a alteração da capacidade das células ósseas para responder às hormonas. Daí vem afetar o crescimento do ninho. Por que o plomo afeta mais a los niños? Justamente porque o plomo ele impede ou ele altera a capacidade dessas células ósseas de responder a los hormonas, como por exemplo a hormona do crescimento. Okay? Também o plomo pode causar danos à capacidade da célula óssea de sintetizar e excretar soluções, né? Inibindo também a produção de osteocalcina por parte dos osteoblastos, que é muito importante e fundamental para um harmônico, um perfeito desenvolvimento da estrutura óssea do ninho, né? A presença do plomo também causa alterações em acoplo funcional de osteoblastos e osteoclastos, ou seja, da reabsorção óssea e da formação óssea. Né? Então, aí vemos, né, a grosso modo, quais são os danos que podem ser causados, que causam a estrutura óssea do ser humano, principalmente de los niños em fase de crescimento e desenvolvimento ósseo. Nós outros temos trabalhos de processamento do hueso bovino para a obtenção da hidroxiapatita. Temos aqui um fluxo onde se dá todo o processo de obtenção, desde a limpeza manual, passando por ele secado, que pode ser realizado tanto em intempérie, como em hornos específicos, né? A trituração deste hueso, que vocês podem ver aqui, que está em troços, e a calcinação prévia, e depois o secado, o enfriamento a temperatura ambiente, e a caracterização desse material, que a caracterização involucra determinar tanto composição, como estrutura cristalina, como as bandas de los grupos funcionais, né? O aluno que tem interesse nessas técnicas pode se acercar a nós outros no laboratório para conhecer mais de cerca a importância dessas técnicas de caracterização e como funciona cada uma, ok? Então, temos aqui uma composição química, onde podemos obter a relação cálcio e fósforo antes e depois do processo de calcinação. Aqui nós outros temos o espectro de difração de rádio X do hueso bovino antes de calcinar e logo depois de calcinar, e vemos uma grande diferença aí entre um espectro e outro, que é justamente a calcinação favorece o rearreglo cristalino, tornando esse material mais cristalino. E aí vemos podemos verificar a influência dessa cristalinidade nas propriedades que queremos que o material tenha, né? Por nesse caso, que pode ser uma maior ou uma menor reabsorção, maior intercâmbio iônico, né? Tudo isso hacemos em comparação com artigos científicos e também com livros que reportam os fenômenos de adsorção, ok? Adsorção e resorção. Aqui também temos um trabalho que foi realizado aí no laboratório, né? Que foi, deixa-me ver, a avaliação da capacidade de remoção de plomo por la hidroxiapatita. Como eu disse a vocês, hacemos também infrarrojo com transformada de Fourier e verificamos a evolução das bandas, ok? Aqui existe resíduos do grupo de NO3. Aqui temos também uma alteração nas bandas de CO3-2, ok?
Temos aqui as bandas designadas à hidroxila. É importante ressaltar que o infrarrojo ele determina o estado de vibração de los grupos funcionales de acordo com a longitud de onda. Okay? Então, você tem a longitud de onda específica para cada grupo funcional. Também hicimos aqui uma caracterização de difração de raios X para verificar se o plomo substituía o cálcio em sua estrutura cristalina, na estrutura cristalina da hidroxiapatita, e mais, podemos determinar a fase de plomo que se formou durante o processo de intercâmbio iônico. Nós temos aqui os picos característicos da hidroxiapatita, que é o próprio material que foi submetido ao processo de sorção. Temos aqui a hidroxiapatita de plomo e pós o processo de sorção, nós detectamos a presença de 3 fases do material que foram formados durante o processo de intercâmbio iônico, ok? Também realizamos um ensaio de PZC, que é o ponto zero de carga. O que seria o ponto zero de carga? Seria determinar o pH ideal para que ocorra a reação de intercâmbio iônico. Então, se determinamos isso, determinamos a relação tempo, concentração de plomo em la solução, aqui vocês podem ver, variando com a concentração inicial. Então, se agarramos várias concentrações iniciais e submetimos e introduzimos a hidroxiapatita de cálcio nesse material, nessa solução, onde se pôde verificar o intercâmbio iônico e como ocorria esse processo. Também se realizou uma comparação usando modelos de adsorção, através dos modelos de pseudo, primeira e segunda ordem, okay? Para ver que tão factível é o processo de adsorção. Também seguimos com uma tese de Pablo Casanova, que já estudou algo mais adelante, mais avançado, que era dopar essa hidroxiapatita com plata para aplicações e eliminações de patógenos em água. Porque nós outros sabemos, de conhecimento também general, que os metais pesados não vêm só no água. A água in situ, a água residual, ela, mesmo contendo plomo, ela não vem sola. Vem também acompanhado, muitas vezes, de patógenos em água, micro-organismos, né? Então, o que foi que hizo Pablo? Ele dopou a hidroxiapatita com plata para verificar a potencial aplicação desta, tanto na eliminação do plomo, como na eliminação ou redução dos micro-organismos em águas residuais, ok? Podemos ver aqui na micrografia a composição química da plata já aderida à estrutura da hidroxiapatita. Aqui temos um estudo de processamento digital de imagem, onde se pode medir o tamanho de partícula, né? Nós outros sabemos que quanto menor a partícula, maior sua área superficial ativa, ok? E isso era de interesse nosso, conseguir um tamanho de partícula menor de lá que foi do precursor da hidroxiapatita antes do dopado com plata, ok? Se procedeu à caracterização destes materiais, todas essas caracterizações, os equipamentos estão instalados em nosso laboratório, ok? Que também está disponível para quem não visite. E um trabalho muito interessante que eu retirei da literatura foi esse trabalho de Stockel, né? Onde ele estuda a hidroxiapatita com diferentes metais e a diferentes concentrações da solução, ok? E também
Ele utilizou aqui calcinações em temperaturas diferentes, como influencia a temperatura de calcinação no intercâmbio iônico, isso que eu tinha falado com vocês, e também o tamanho de partícula. Ele usou na partícula azul, podemos ver aqui uma gráfica mais uniforme para todos, com uma redução extremamente baixa de boro, que foi entre a comparação entre partículas mesocristalinas e nanocristalinas. Okay? Um trabalho muito interessante, que me gostou muito devido a essa curiosidade de reportar as diferentes microestruturas associadas à capacidade de absorção dos metais pesados. Então, outras aplicações onde podemos utilizar a hidroxiapatita seriam em los filtros de aires de los veículos automotores, né, para aumentar a eficiência de estes e a absorção e decomposição do monóxido de carbono. Nós vimos que o carbono também tem afinidade com a hidroxiapatita na parte do intercâmbio iônico e mais pode assumir 2 sítios. O plomo, nós vimos que solamente substitui o sítio do cálcio, pero o carbono, ele pode substituir tanto o sítio A como o sítio B. Então, temos o sítio A da hidroxila e o sítio B para o grupo fosfato, né? Então, se há sintetizado um complexo alginato hidroxiapatita, em que nas provas de campo se ha assinalado que é capaz de dissolver o flúor através também do mecanismo de intercâmbio iônico, né? É utilizado como meio cromatógrafo para as proteínas também, e também se ha utilizado como suporte para a eletroforese dos ácidos nucleicos, né? Então, a hidroxiapatita ela tem uma aplicação muito ampla e vasta. Aqui temos para mostrar a vocês um pouco dos trabalhos que realizamos aí no laboratório. Nós trabalhamos com síntese e caracterização da hidroxiapatita sintética, que é nosso forte aí no laboratório. Também temos uma área que está em ascensão, que nasceu, está nascendo, está em processo de crescimento, que é levada a cargo por a professora investigadora Magdalena Espínola. Mais adelante vou falar um pouquinho mais dela. Ele trabalha com composto polimérico cerâmico na produção de filtros captadores também de metais pesados. Ela utiliza um processo de produção via úmida, né, usando o alginato de sódio como agente esferoidizante ou de produção de nódulos. Diz a Oken, em 1994, que é um dos pioneiros do estudo da hidroxiapatita, ele diz que a hidroxiapatita está a clave para a origem da vida, do mecanismo do envelhecimento, a essência da imunologia e métodos de tratamento médico para incuráveis enfermidades como o câncer e o SIDA. Algumas referências que foram utilizadas para esta apresentação, que vocês também podem buscar na internet ou nos consultar, nos solicitar. E esse laboratório, o Laboratório de Biomateriais, foi financiado e sigue sendo financiado por el Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, no programa ProCiência, e o apoio do FEI, que é o Fundo para a Excelência da Educação e da Investigação. Sem essas instituições, nós outros não existiríamos. Então, a eles um especial agradecimento de por vida por nos apoiar nesta aventura investigativa. Também me gostaria de aproveitar para mostrar um pouco sobre a história de nosso laboratório, que nasceu, como se diz, germinou em 2009 e nasceu em 2011 como La Bioimate, Paraguai. Esse é o logo de nosso laboratório entre 2011 e 2018. Depois já tivemos a participação de profissionais
da área de marketing e publicidade, que nos elaborou um agradecimento forte a ele, lá, o Departamento de Comunicação da Faculdade Politécnica, que nos divulgou este nosso novo logo, né? Aqui nós outros temos o laboratório, durante sua criação, em 2011, aí já havíamos nascido, né? Então, você pode ver que não tínhamos muito. Foi o adquirido aí foi com financiação própria ou foi através de nosso primeiro projeto CONACYT 2009, ok? Aqui já temos o laboratório já em 2013, já com algumas cositas mais. Em 2014, nosso laboratório foi adjudicado com um projeto do MIC, do Ministério da Indústria e Comércio, né? É de um projeto AIEP, financiado por la União Europeia, com colaboração do CIMI, que é o Grêmio de Engenheiros Metalúrgicos de Paraguai. Com este projeto, nós outros adquirimos o espectrômetro de emissão óptica, né? Vocês podem ver aqui. Está sendo operado por um de nossos ex-alunos, André Aquino, e também aqui ao fundo temos nosso espectrômetro de infrarrojo com transformada de Fourier, que foi financiado com 100% de dinheiro, fundos da Faculdade Politécnica, que sempre nos apoia também nesta aventura, né? Aqui já temos o laboratório em 2017, com já vários projetos CONACYT adjudicados, tanto próprios, nossos, como de associados. Aqui foi um projeto associado junto ao CEDIC, em la elaboração de pastilhas de liberação lenta de feromona para captura de vinchuca, que estiveram a cargo o personal do CEDIC, que eram os executores, em associação com nós outros, e também com o laboratório do professor Federico Gaona. Aqui temos, em 2018, a adquisição da difração de raios X, onde tivemos que unir e fusionar fundos de dois projetos para a adquisição deste equipo, né? Este equipo, na época, em 2018, que foi instalado, pero sua compra realmente foi realizada em 2017, por aí, 2016, 2017, nos custou ao redor de 932 milhões de guarani. Ok? Temos aqui o profissional do provedor, do fabricante, realizando treinamentos em Leslie e Pablo Casanova. Aqui já com nossas salas bem divididas, já, né, com muitos já dispositivos, reativos vidrierias, né. Em 2019 foi na adquisição de nosso segundo equipamento mais importante, que foi o microscópio eletrônico de varrido, graças ao CONACYT, Prociências e FEI, né? A chegada do equipamento, que foi toda uma festa, um logro, um sonho de mais de 12 anos se realizando em 2019, né? Com ele já hicimos várias publicações, teses de grado, maestria, doutorado, cooperações internacionais e nacionais, okay? E pudimos já realizar publicações de primeiro nível, como uma que publicamos este ano, aliás, 2 publicamos este ano em revistas de alto nível de classificação Q1. Okay? Aqui mostrar um pouquinho para vocês, nossos ex-alunos, são alunos excelentes, hoje em dia exercem cargos de refia, outras optaram por seguir a vida acadêmica, como Leslie Matos, Shirley Duarte, Omaira Ferreiro, quem mais? Cláudio Baru foi nosso aluno de maestria, Andréa Maldonado, Pablo Casanova, que está conosco já há um bom tempo,
E, assim, todos os meus alunos são maravilhosos. E Lilian Domingues e Cine Patinho, que não consegui foto dela, mas são alunas especiais que elas tenho no coração também. A Jorge Rodas, que nos deixou temprano, quisiera poder lhe dar um forte abraço, pero já não está mais com nós outros. E aqui, nosso grupo, nossa equipe atual, eu lhe falei da professora Magdalena Espínola, que é uma investigadora de nacionalidade paraguaia que estamos repatriando através de fundos Conacit, Prociência FEI. Ela é a líder da área de polímeros e compostos poliméricos cerâmicos. Quem quer trabalhar em investigação na área de polímero com nós é com a professora Magdalena Espínola. Temos nossa Master Belém Martínez, que está na parte de compostos, materiais ecoamigáveis com o meio ambiente. Pablo Casanova, que é agora nosso aluno de doutorado, pero que já está dando início à sua linha de investigação, toda a parte de química, ele encanta a química, então, ele é da área da captura de metais pesados, com Pablo Casanova. Andrea Maldonado, que é nossa ex-aluna de iniciação científica e que não quis nos deixar, então ela se volviu a operadora do microscópio eletrônico de barrido. E Lucas Medina, que é nosso aluno de grado, creio que vocês conhecem a Lucas Medina, um aluno excepcional, brilhante, assim como todos os demais que já passaram por nós e a todos que queremos que estejam com nós também. Muchas gracias. Isso é o que eu tenho para mostrar a vocês. E nunca se olvide que nosso laboratório está sempre de portas abertas para todos que queiram colaborar e aportar com seu granito de ciência e ao desenvolvimento de nossa nação paraguaia. Muchas gracias.